última aula, no último encontro que tivemos a respeito de uns compromissos que eu tinha pré-agendado e acabei me atrapalhando na data e só fui ver depois perceber que, de fato, eu ia precisar faltar no dia de quarta-feira, mas eu acho que eu consegui informar vocês a tempo, com uma certa antecedência, para se organizarem. Postei um material, devo falar em algum momento aí no caminhar do curso. Agradecer a compreensão, né? Dizer que se tiver necessidade, não se preocupe, que a gente faz a reposição, eu gravo e disponibilizo, tá certo? Mas pretendo, eu acho que será possível a gente avançar bastante aí. Bom, Tranquilo. Hoje eu vou falar sobre sujeitos processuais, certo? Me lembro que quando falei dos princípios e quando falei de sistema acusatório, falei que uma das características importantíssimas do sistema acusatório, diferente do sistema inquisitorial, é a separação de funções, né? E os sujeitos processuais penais, é justamente essa nítida separação de função. Então, alguém investiga, alguém acusa, alguém defende e alguém julga, certo? Essa é uma característica importante, desculpa, é uma característica importante do sistema acusatório. Bom, vou começar por esse sujeito, por essa figura do processo, que talvez seja mais importante. Não porque ganhe mais, não porque tenha mais poder, não porque seja melhor do que outra pessoa, do que outro sujeito processual, mas, sobretudo, porque é o sujeito responsável por decidir, tá certo? Esse sujeito é o juiz. O juiz, ele tem uma missão de prestação jurisdicional. Qual é que missão é essa de prestação jurisdicional? É a missão de dizer o direito, de dar a resposta. De regra, o juiz não pode se eximir dessa missão de prestação jurisdicional, de dizer o direito no caso concreto, né? A gente aprende isso quando vai estudar competência, que a competência é a limitação do poder jurisdicional, do poder de dizer o direito. O juiz pode falar e dizer o direito em tudo? Não, há uma limitação. A limitação é chamada de competência. Por exemplo, um juiz de Feira de Santana, criminal da comarca de Feira de Santana, não pode dizer o direito de um caso criminal que ocorreu na comarca de Salvador. Ele tem uma limitação na sua competência, no seu poder jurisdicional, uma limitação territorial. Essa limitação pode se dar em razão da matéria. Por exemplo, um juiz eleitoral pode julgar um caso criminal pela prática de crime eleitoral. Nós estamos, por exemplo, num período eleitoral, né? E vamos ver aí, com certeza, muita discussão, não só relacionada a ilegalidades eleitorais, mas muitas vezes até condutas criminosas. O Código Eleitoral tem crimes, traz crimes, certo? Essa limitação é uma limitação do poder jurisdicional, uma competência em razão da matéria, do conteúdo do que se julga, né? A Justiça Federal tem uma competência limitada em razão da matéria. E a gente tem até, não é nosso foco aqui, mas só para exemplificar e vocês entenderem, a competência que é a limitação em razão da pessoa. Algumas figuras, algumas autoridades possuem, em razão do cargo que exerce, né, a chamada prerrogativa de foro, o foro privilegiado. Essa é uma limitação em razão da pessoa. Então, pode ser em razão da matéria, em razão territorial ou em razão da pessoa. Importante é saber entender que essa é a missão do juiz, do poder judiciário, desse sujeito processual, no processo penal, é dar a prestação jurisdicional. Tá certo? O juiz, e isso é importante a gente enxergar, ele é um espectador, ele assiste. As partes produzem as provas, ele assiste e dá o direito. Ele não é, como é que eu posso falar, um sujeito que deve estar conduzindo tudo, né?
ele decide, ele tem o poder, ele preside os atos, né? Ele preza, isso também é importante, pela legalidade e pela garantia, mas ele não tem uma atuação ativa, ele não vai, ele aguarda, ele espera, ele senta, ele assiste e ele decide, tá certo? Por isso que a figura do juiz, esse sujeito processual, precisa ser carregada com algumas características. A equidistância das partes. O juiz não está de um lado da acusação, o juiz não está do lado da defesa, ele está equidistante, ele precisa manter a mesma distância, certo? Só isso? Não. Ele tem o dever de imparcialidade, e aqui eu presto atenção porque existe um detalhe importante. O juiz não é neutro, não existe sujeito processual neutro, o juiz não pode ser neutro, ele não consegue. Por quê? Porque o juiz tem uma trajetória de vida, tem uma história, carrega princípios e valores enquanto sujeito humano. Então, nós, enquanto sujeitos humanos, não podemos, não conseguimos ser neutros, né? Então, por exemplo, um juiz que advogou durante muito tempo, depois virou advogado, normalmente tem uma visão. O juiz que foi promotor, depois virou advogado, tem outra visão. O juiz que foi defensor público, depois virou advogado, tem outra visão. O cara que nunca advogou, assim, estou falando ativamente, tá certo? Porque vocês sabem que é exigido no concurso, né? Exercício de atividade jurídica mínima. O juiz que, por exemplo, estudou a lei, se dedicou, pediu para botar seu nome na procuração, como eu já botei para alguns colegas, para poderem estudar, eles precisam comprovar, comprova como? Com certidão do processo lá em que o nome está vinculado na procuração. Esse juiz vai ter uma visão. O juiz que veio da comunidade, estudou e conseguiu ser juiz, tem outra visão de mundo, de vida. Neutralidade é diferente de imparcialidade, tá certo? Se alguém quiser perguntar, por favor, pode abrir o microfone aí. E se vocês puderem me ajudar aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa no chat, também, e o colega, alguém não quiser abrir o microfone, fica com vergonha, não consegue, está com algum problema, vocês, por favor, me chamem a atenção aí, para eu poder, me auxiliem, conduzam junto comigo, para eu poder analisar o chat também. Porque eu não consigo raciocinar aqui falando e, pelo menos, tenho que ficar atento. Então, peço a colaboração de vocês nesse sentido. Então, o juiz, ele não é neutro, mas ele tem o dever de imparcialidade. A imparcialidade vou dar um exemplo claro, e aqui não tem nada a ver com política, não, tá certo? O juiz não pode combinar com o procurador, com o promotor, o juiz não pode combinar com a defesa. Faça assim que eu defiro. Pensa assim que eu defiro, que eu decreto prisão, que eu decreto interceptação telefônica. Isso ele não está sendo imparcial. E outra coisa também importante, a cordialidade, muitas vezes até uma certa intimidade, não necessariamente representa uma imparcialidade. Pode representar, mas não necessariamente. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, no dia a dia, a gente verifica isso. O juiz ele é lotado numa vara, numa comarca. O promotor também vai fazer atuação ali na vara criminal de uma comarca. Esses dois sujeitos, ou a promotora, ou a juíza e o promotor, esses dois sujeitos se veem todo dia. Então, normalmente, eu costumo dizer que juiz e promotor se amam ou se odeiam, porque se vê todo dia. Sabe? Óbvio que é diferente de mim, que sou advogado. Eu não tenho a mesma relação do juiz de Feira de Santana que tem o promotor, a promotora que está ali do lado do juiz, que trabalha todo dia. Tá certo? Por quê? Porque eu não tenho processo lá todo dia. Né? Isso não quer dizer imparcialidade. Isso não quer dizer imparcialidade. Tá certo? Esse é um fator importante. Agora, a intimidade, né? Algo que retire essa equidistância do juiz das partes passa a ser algo que não pode existir no processo penal, porque fere a necessária imparcialidade. Além disso, o juiz ele tem uma função de presidente dos atos. Então, se vocês chegarem no desenho das mesas de audiência, né, normalmente o juiz está sentado num lugar em que a própria estrutura, o próprio desenho, a própria arquitetura da sala de audiência, você consegue identificar, se você abrir a porta e dizer para um leigo quem é que manda aqui dentro, ele vai olhar e vai ver que é o juiz, por causa do desenho arquitetônico da sala de audiência. De fato, ele tem um poder de presidir os atos.
né? Então, por exemplo, é o juiz que dá a palavra ao promotor, o juiz que dá a palavra ao advogado, ele caça a palavra, ele pede para a testemunha fazer silêncio, ele diz quem vai entrar, quem vai sair, ele preside o ato, certo? Além de decidir. Mas isso não quer dizer que ele perde a imparcialidade. Ele não tem protagonismo. O juiz não pode ter protagonismo. Por exemplo, um exemplo claro assim que me pareceu foi no júri da Boate Kiss. O juiz queria aparecer mais do que todo mundo, principalmente no júri, que nem o juiz nem decide, ele só faz aplicar o que os jurados decidiram, né? Então o juiz não tem protagonismo, porque ele é um sujeito imparcial. Ele toda vez que é provocado, ele vai decidir. Ele tem que prezar pela legalidade do ato. Então, conforme a lei, no procedimento devido ao processo legal, né, não ferir a legalidade do ato. Ele tem esse dever de garantia. Por isso que é uma ilogicidade você dizer que perguntar a um juiz se ele é garantista. Todo juiz tem que ser, tem o dever de ser garantista. E garantismo não quer dizer impunidade, garantismo não quer dizer ser do lado do ladrão, não. É garantir os princípios mínimos básicos para o desenrolar de um processo penal democrático, de acordo com a Constituição. Tá certo? Só isso não, o juiz tem dever de dar paridade de armas. O juiz não pode desequilibrar o jogo. Ele precisa equilibrar. Ele é o fiel da balança. Então tem que dar. Se tem uma arma aqui para acusação, tem que ter a mesma arma, com a mesma potência para a defesa. Para o embate ser justo. Tá certo? O juiz tem mais missão? Tem. Igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento. Eu me lembro, eu cheguei uma vez com audiência no fórum. Alguém quer falar? Olha o microfone. Estou ouvindo uma zoadinha aqui. O colega que entrou. Ah, beleza. O juiz, eu me lembro de uma vez que eu cheguei para fazer uma audiência no fórum criminal e estava uma confusão na porta, porque o juiz, presidente, diretor do fórum, tinha proibido entrar. Ia ter uma audiência que me parece de gente perigosa e tal, alguma coisa de segurança mesmo. Só permitiu entrar no fórum, tinha manifestação de gente do lado de fora. Só podia entrar no fórum quem ia participar de audiência. Certo? Então, por exemplo, a mãe do réu está lá para ver se consegue ver ele de longe, está lá para esperar qual vai ser o resultado da audiência, se o filho vai ser colocado em liberdade, não entrava. Só entrava, vai ser testemunha, ligava para a vara, essas pessoas podem subir? Pode, vão ser testemunha do processo, sobe. O advogado vai participar da audiência, sobe. E aí eu subi para participar da audiência, quando eu cheguei estava a juíza e a promotora conversando sobre o caso que ia ter audiência, o caso que eu ia participar. Eu percebi que elas estavam conversando em pé, né, distante um pouco da sala de audiência, naquela bate-papo sobre o processo mais informal, e cortei. E elas se assustaram, me olharam assim, o que foi, doutor? Eu falei, não, senhora, vocês estão conversando sobre o processo, que eu sou advogado, se tem uma juíza, tem um promotor, tem que ter um advogado. Aí elas se assustaram, porque elas perceberam que elas estavam debatendo o caso de uma maneira que não dava equilíbrio às partes. O juiz debate o caso com o promotor e o advogado não está presente, certo? Isso é paridade de armas. Então, a juíza ficou toda sem graça. Né? Inicialmente se assustou com a minha presença, quando viu que eu estava ouvindo o que elas estavam falando, elas estavam conversando sobre o caso, não pode. Certo? Isso fere a paridade de armas. Uma outra obrigação que tem um juiz, é um dever que tem o juiz, é de dar igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento. Justamente para dar a paridade de armas, o equilíbrio da balança. Um outro dever que tem o juiz é respeitar a presunção de inocência. Esse é o princípio básico constitucional. Presunção de inocência. Então, esse é um dever que tem dois viés. Traz duas responsabilidades para o juiz quando a gente fala de presunção de inocência. O primeiro é tratamento, de ordem de tratamento. O juiz deve tratar o réu como presumidamente inocente, então determinados termos, o respeito ao réu, enquanto figura inocente, presumidamente inocente. E uma outra obrigação, outro viés que traz o princípio da presunção de inocência, é de carga probatória.
carga probatória. Até que a acusação não consiga comprovar o contrário, o réu é presumidamente inocente. Então, o juiz só pode, ele tem um dever, ele só pode declarar o sujeito culpado, só pode condenar aquele sujeito se tiver prova suficiente. Prova carga probatória, se a acusação conseguir produzir a prova suficiente para a condenação. E perceba, não é qualquer prova, é prova suficiente. O que a gente chama no direito penal, direito processual penal mais moderno, é prova além de uma dúvida razoável, porque uma determinada prova ainda pode trazer uma dúvida. Mas se você tiver prova que vai além de uma dúvida razoável, ou seja, aqui eu já não tenho dúvida, certo? Isso é respeito ao princípio da presunção de inocência. Se alguém quer perguntar? Sou eu, professor Cláudio. Diga. Professor, é o seguinte, como o senhor usou essa expressão aí, que o juiz só pode condenar se a acusação tiver provas além de uma Dúvida dúvida razoável. razoável. Mas, no caso, no processo penal, o juiz, ele recebe a, o veredito do júri e aplica, ou a palavra dele, no caso, também tem valor na condenação, ou ele é apenas um mero mediador? No júri, mero mediador, ele é aplicador só da decisão dos jurados. Ele preside o ato, óbvio que é uma exceção à regra de necessidade de fundamentação das decisões. Os jurados decidem sem externar qual é o fundamento, tá certo? É uma exceção. O juiz só aplica. Absolveu, ele preside o ato, então ele que vai dar legalidade, vai explicar aos jurados como que vai ser a aquisitação, ó, cada um vai receber uma cédula sim ou não. E eu vou fazer uma pergunta. Fulano morreu? Se vocês acham que fulano morreu, vocês respondem sim. Se você acha que não, vocês vão botar na caixinha ou no saco a cédula não. Tá certo? Mas quem decide é o jurado. O juiz só faz pegar a decisão do jurado e aplicar. Ele não pode nem opinar. Ele não pode nem opinar. Beleza? Então, e aí, óbvio, não existe essa carga probatória aos jurados. Os jurados decidem de acordo com sua livre consciência. Livre Em consciência. relação ao cálculo de pena, professor? Aí o juiz aplica a pena. Aí há uma dosimetria. A dosimetria é feita pelo juiz. Aí é o juiz. Mas aí já superou a discussão de condenação ou absolvição. Muito E obrigado, viu, professor? tranquilo? Porque quem decide são os jurados. O juiz só faz aplicar de acordo com o que o jurado decide e de acordo com o que tem nos autos da lei. Beleza? Bom, tem mais um dever, juiz tem o dever de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não sei se vocês já viram no Instagram, tem umas audiências que passam de um juiz, que parece que é um juiz federal, que faz audiência de aposentadoria de pessoal que trabalhou na zona rural. Aí, normalmente, são pessoas bem humildes, e ele é um cara bem assim, o nome da senhora é assim e tal, vai tratando Já vi, as pessoas. já vi. Já viu? Ali é, um exemplo de um juiz que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o juiz, por exemplo, que eu já fiz algumas audiências com juízes assim, agradece a presença da testemunha, explica, tá certo? Que respeita o réu, que pergunta se quer uma água, que manda sentar, que manda tirar a algema, tá certo? Então, esse respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana é para todos, para todos. A dignidade da pessoa humana é inafastável. Então, o sujeito até condenado, o sujeito cumprindo pena, dentro do estabelecimento penal, a gente vai ter prova para concurso de policial penal. Policial penal tem obrigação de respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, do preso. O cara que matou, dá para ter matado 20. Né? Ninguém tem o direito de tratar o outro como um animal. Tá certo? É princípio fundante do nosso Estado democrático de direito, quanto mais o juiz. Certo? Professor, posso fazer outra pergunta, professor? Claro, amigo, quanto você quiser. Não se preocupe, eu não. Então, é o seguinte, em casos de nulidade processuais Hum. no direito penal, existe, o advogado pode cobrar isso, ou seja, do júri, ou do juiz, ou dos ritos? Se tiver uma nulidade,
Deve. Agora, a cobrança não é dos jurados, né? Quem decide se é uma nulidade é o juiz. Se o juiz não reconhecer, tem que recorrer. E aí o tribunal, o STJ, o STF, é quem pode eventualmente reconhecer uma nulidade. Uma das coisas que anulou o júri foram vários argumentos trazidos, mas uma das coisas foi o protagonismo do juiz. O juiz mudou a forma que tem na lei de fazer aquisitação, se reconhecer. O juiz quer ser mais do que todo mundo. Então, pode existir uma nulidade? Pode, por exemplo, pode existir uma comunicação entre os jurados. Você argui, o juiz vai dizer, não, não teve, não influenciou e tal. Então, depois você recorre. A defesa deve, inclusive. Né? Por quê? Porque eu respeito a regra do jogo. A regra do jogo. Por respeito à regra do jogo, eu não tenho legitimidade para aplicar a pena. Óbvio que eu estou falando aqui de maneira teórica, né? Rapaz, tem muita coisa que sai dos conformes e não se reconhece. Enfim, que é uma batalha para a defesa. Mas também faz parte, né, do dia a dia, da prática. O juiz, ele tem que ter capacidade subjetiva, que é também chamada de capacidade funcional. O que é isso, professor? É investidura no cargo. Ele precisa passar por um concurso público de provas e títulos, tá certo? Essa é a capacidade subjetiva. Ele está ali devidamente investido no cargo, tá certo? E a gente tem a capacidade objetiva. Não basta ter a capacidade subjetiva, se não tiver a capacidade objetiva. O que é a capacidade objetiva? É competência para julgar aquele caso. E a competência aqui não é a competência de conhecimento, pelo amor de Deus, né? Vocês já estão bem avançados, conseguem extrair o conceito técnico, né? É competência material, territorial, em razão da pessoa. Então, o cara não pode ser juiz de Feira de Santana e querer julgar um caso de Salvador. Eu sou juiz, eu posso tudo, eu passei no concurso. Não pode. Não pode julgar todo e qualquer caso. Tá certo? Ele precisa ter a capacidade subjetiva, que é a investidura no cargo, e a capacidade objetiva, que é estar ali investido no cargo que pode julgar aquele caso. O juiz civil em Salvador não pode julgar um caso penal. O juiz do juizado especiais criminais não pode julgar um caso do juizado da vara criminal comum, por exemplo. Tá certo? Porque há divisão aí de competência em razão da matéria. Tá certo? Tem mais? Tem. Não vou explorar todos, mas vou falar de alguns deveres que tem o juiz, alguns que estão na Constituição e alguns que estão, inclusive, na lei orgânica da magistratura. Existe uma lei que rege, né, o regramento que se dá à atuação da magistratura em todo o Brasil. Então, o juiz tem dever de independência, então o juiz não pode estar subordinado. Eu sou juiz e tenho um desembargador. Não existe ali nenhum tipo de comando, sobreposição, a não ser que seja julgando nos autos. Mas um desembargador não pode ligar para o juiz e dizer, advogado aí é meu parente, julga aí, absolvendo o réu. Ele tem dever de independência. Presidente do tribunal não pode ligar para o juiz. Eu sou presidente do tribunal e eu quero que você julgue esse processo assim. Não pode, ele tem dever de independência. Ele tem um dever de não exceder injustificadamente os prazos, né? Perceba o que é que disse a lei, exceder injustificadamente. Então, ele pode exceder. E, normalmente, a grande maioria dos juízes excede. Porque a divisão, a quantidade de juízes que nós temos para a nossa população e a quantidade de processos, é humanamente possível o juiz cumprir os prazos, né? Mas perceba, não exceder injustificadamente. Então, se o cara não faz nada, fica os processos lá, o cara não despacha, no prolado de uma sentença. Outro dia, acho que eu vi na mídia, uma juíza acho que foi afastada, inclusive acho que até aqui na Bahia, dava uma sentença a cada não sei quanto tempo. Aí está excedendo de forma injustificada, né? Porque não está trabalhando, não está produzindo. Daí acreditem que o CNJ cobra o Conselho, a mesma coisa membro do Ministério Público. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, também cobra produtividade. As corregedorias cobram, o juiz, o promotor precisa encaminhar a corregedoria do seu ente, né? O promotor, por exemplo, a corregedoria do Ministério Público Estadual, procurador da República, a corregedoria do Ministério Público Federal, o juiz ao Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz federal ao Tribunal Regional Federal, as corregedorias, a sua produtividade.
para demonstrar que, de fato, você está produzindo. Alguém quer falar aí? Professor, a pessoa comum, sem ser advogada, a pessoa comum, sujeito comum, como eu, tem Sim. algum setor do TJ, ou seja, do CNJ, que a pessoa possa fazer uma reclamação de um magistrado? Claro, claro, a corregedoria. Corregedoria. A corregedoria. Pode sim. Aí, a depender da corregedoria, você vai ver qual é o mecanismo de que você pode registrar um fato, né? Ou fazer uma reclamação. Então, deve ter corregedoria, eu não sei como é que funciona. Eu confesso que eu nunca fiz. Mas você pode mandar por e-mail, né? Você pode ir lá pessoalmente ser atendido e alguém reduzir a termo. Mas, com certeza, esse acesso é possível, né? O CNJ, quando vem, atende a população. Quando o CNJ vai fazer inspeções ordinárias ou extraordinárias, fica os conselheiros, o grupo que vem da corregedoria, que vem um conselheiro e mais vários outros agentes, digamos assim, porque o conselheiro pode ter um juiz, assessor, um procurador, um promotor e tal, e ouve a população, inclusive. Isso é divulgado, inclusive. Então, você pode ir lá e fazer uma reclamação. Meu processo tem 20 anos aqui, não tem um despacho. Tá, entendeu? Bom, tem mais deveres? Tem. Vou repetir, eu não vou falar de todos, tá certo? Tratar as partes, inclusive acusado, com urbanidade. Urbanidade com respeito, com dignidade. Precisava isso estar na lei? Não precisava, né? Mas aqui, infelizmente, vivemos num, num país em que se dá muito poder, né? E as pessoas, às vezes, com muito poder, perdem um pouco a cabeça por exemplo, tem juízes que esquecem que são servidores públicos, né? Estão servindo ali. Tem um grupo de professores, inclusive, aqui na Bahia, que foi para o Chile. O Chile, acho que uns 5 anos, mais ou menos, passou por uma reforma no processo penal. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, o juiz que marca a audiência, né? Ele que diz o dia que ele vai fazer a audiência, se é de manhã ou de tarde. Tem vários que só faz audiência de tarde, tem vários que só faz de manhã, tem juiz que não faz audiência sexta-feira, tem juiz que só faz toda sexta-feira. Enfim, é o juiz que comanda. No Chile fizeram a reforma no processo penal, e aí, lá, diferente daqui do Brasil, quem organiza tudo isso é o cartório, é o diretor do cartório, que hoje chama aqui de diretor do cartório, antigo escrivão. Ele marca, ele faz, é uma pessoa, funcionário, servidor público, que tem capacidade para fazer essa administração. Ele marca, ele intima o juiz, o promotor e o advogado, e todo mundo tem que comparecer. Foi interessante que saiu um grupo de professores aqui, inclusive professores da Universidade Federal da Bahia e tal. Aí foram assistir uma audiência lá, e quando chegou o momento, o juiz pegou o microfone, falou e tal. Aí o pessoal perguntou por que ele falou isso. Não, porque ele precisa registrar que ele chegou no horário. Ele não pode atrasar. A audiência não começou no horário, mas ele tem que precisar registrar no microfone ali, está gravado, que ele chegou no horário, ele estava ali disponível, o juiz. Né? Aqui o juiz chega a hora que quiser, se não chegar, não tem audiência e pronto, não tem nada. Mas, enfim, atender em questões de urgência qualquer pessoa a qualquer momento. Qualquer pessoa a qualquer momento. Então, em tese, o juiz tem obrigação. Você tem juiz que diz que só atende advogado. Está errado, é qualquer pessoa. Questão de urgência é qualquer pessoa. A qualquer momento. Não sei se vocês já assistiram já julgamento do Tribunal Pleno, quando tem pauta administrativa, o juiz, quando vai viajar para fora do Brasil, ele precisa de autorização do Pleno, do Tribunal, e ele precisa indicar onde é que ele vai estar, porque a qualquer momento ele pode estar de férias, pode estar de licença, a qualquer momento pode ser suspensa para ele voltar para poder trabalhar. Então ele tem uma obrigação, inclusive isso é publicado no diário, autorizada a viagem de fulano de tal para, sei lá, Portugal, certo? Bom, aqui alguns deveres, mas os juízes também têm algumas garantias. E aqui eu já vou fazer até aproveitar que eu vou falar dessas garantias. Essas garantias também são dos membros do Ministério Público. Juiz, promotor, procurador da República, procurador de Justiça, possuem também os membros do Ministério Público
possuem também essas garantias, certo? Que dão possibilidade ao exercício, digamos que tranquilo, da profissão. E eu vou mostrar por quê. Chamadas garantias e prerrogativas. A primeira é vitaliciedade. Após 2 anos, diferente do servidor comum, que são 3, o juízo do promotores, após 2 anos, adquirem vitaliciedade. Vitaliciedade é para dizer o quê? Vitalício. Para a vida toda. Para a vida toda. O cargo é para a vida toda. Se aposentou como juiz vitalício. Juiz de direito aposentado, mas não deixou de ser juiz. Há uma exceção. Essa garantia ela não é absoluta. Mas a exceção é a possibilidade da perda da vitaliciedade através de sentença judicial transitada em julgado. É preciso uma sentença judicial transitada em julgado. Eu vou falar um fato, por exemplo, e é público, o processo é segredo de justiça, creio eu, mas os meios de comunicação do IMEX falam. Almiro Sena, que foi secretário de Estado, promotor de justiça, responde um processo criminal. E, segundo os meios de comunicação, existe uma ação judicial do Ministério Público para a perda da vitaliciedade. Ou seja, enquanto qualquer outro servidor comum, menos mortal, pode perder o cargo, pode ser demitido, por exemplo, através de processo administrativo. Então, o governador pode demitir num pare um delegado, pode demitir um policial militar, pode demitir um policial civil, pode demitir um funcionário da Secretaria de Saúde, da Educação, e blá, 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 blá. Juiz e promotor só perde o cargo após 2 anos, é o estágio probatório, após sentença transitada em julgado. Uma outra garantia ou prerrogativa, também chamada de prerrogativa, é inamovibilidade. A movimentação na carreira só se dá por vontade, pedido do promotor, do juiz. Por que isso? Isso para evitar que, por exemplo, uma vez eu conversando com um prefeito amigo meu, eu trabalhava à época no Ministério Público, aí ele dizendo, pô, Lucas, tem um promotor aqui que enche o saco, todo dia manda ofício, todo dia acho que ele quer administrar a cidade no meu lugar. O que é que eu posso fazer? Eu falei, nada. O que você pode fazer é, se você achar que consulta a sua procuradoria municipal, se você achar que não deve responder, não responda. Mas ao fazer algum movimento para tirar ele de lá, esqueça. Só sai se ele quiser. Ele pode bater no presidente da República, no Procurador-Geral de Justiça, no presidente do Tribunal de Justiça, no presidente do Tribunal Regional Federal, no presidente do STF. Não vai tirar um juiz, um promotor, um procurador da República se ele não quiser, daquele local, daquela vara, enfim, daquela comarca. Por quê? Porque ele tem a prerrogativa da inamovibilidade. Inamovibilidade. Esse é um direito ou um prerrogativo absoluto? Não. Existe uma exceção, que é com base no interesse público, diferente, por exemplo, de outras carreiras. Né? Por exemplo, policial penal, falei que vai ter concurso. O governador pode mexer, tira um cara de lá, bota para lá, vem para cá. Policial civil pode mexer, policial militar pode mexer. Óbvio que os atos da administração pública, creio eu que vocês também já sabem disso, precisam ser motivados. Né? Então, o governador não pode, por perseguição política, transferir alguém, um policial militar, por exemplo, para Cafundó do Judas, porque soube que aquele policial é de um outro grupo político. Esse é um ato ilegal. Então, tem mandados de segurança, por exemplo. Eu já divulguei para a Polícia Civil, por exemplo, para os delegados, e já impetrei alguns mandados de segurança de movimentação, tirou um delegado de um lugar para outro sem fundamentação. Né? Então, precisa ter um argumento, necessidade do serviço, falta do delegado ali, tal. Óbvio que muitas vezes tem influência política, mas aqui não existe. Diga. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, o senhor mencionou aí policial militar, né? E no caso de servidor público administrativo que é exonerado, que é ameaçado, perseguido por perseguição política, acontece o quê? Como é que ele pode proceder? A mesma coisa. A mesma coisa.
A mesma coisa. Ele pode ser um superior hierárquico, corregedoria, se o fato constitui crime, polícia, né, fazer um boletim de ocorrência. Se houver algum ato de transferência ilegal, mandado de segurança, aí depende do caso concreto, dos detalhes do caso concreto, tá certo? Óbvio que muitas vezes é velado, não vou dizer que é fácil, né? Porque muitas vezes a perseguição é uma perseguição velada, né? Mas medidas de regra podem ser tomadas, tá certo? Então, é possível, a inamovibilidade é a regra. Existe uma exceção? Existe. Por interesse público. Então, por exemplo, vamos supor que numa determinada comarca, o promotor pediu a absolvição de um réu e a comunidade ficou revoltada, quebrou o Ministério Público, quer matar o promotor e tal, ninguém aguenta aquele cara ali e tal. Existe uma revolta, algo que destoa do normal. Aí, mesmo contra a vontade do promotor, o Conselho Superior do Ministério Público pode movimentar. Isso pode acontecer com o juiz, é exceção, é exceção. Eu confesso que em 8 anos de Ministério Público só vi uma vez, fazer uma movimentação. O resto tem uma vaga ali em outra comarca. Normalmente, por exemplo, promotor e juiz, normalmente, querem vir para Salvador, ou ficar próximo de Salvador. Tanto que as vagas, quando há concurso, as vagas preenchidas são das cidades, das comarcas mais próximas de Salvador, né? Mas isso não quer dizer, às vezes tem alguém de Minas Gerais, o cara de Minas Gerais passou no concurso, quer ficar próximo do estado dele, aí vai para uma cidade lá longe, quase divisa com Minas Gerais, tá certo? Ou alguém que quer ficar lá em Juazeiro, porque é família de Petrolina, do estado, Pernambuco, tal. Ou alguém, às vezes, alguém que tem raízes no interior, passando no concurso. Para fazer essa movimentação, tem que ter um interesse. Se tem mais de uma pessoa querendo, mais de um promotor, há um edital e a administração vai escolher. Então, primeiro tem que ver se é critério de. Normalmente as promoções são feitas por antiguidade e merecimento, vai alternando. Antiguidade e merecimento. Certo? Então, há todo um processo, um edital, habilitação, para poder as pessoas irem se movimentando na carreira. Ou muitas vezes, como acontece, promotor, juiz, chega numa determinada cidade, gosta, compra uma fazenda, arranja uma esposa, um marido, daqui a pouco tem filho e fica ali a vida toda. Certo? Mas para sair, ele tem que querer. Essa é a regra. Uma outra prerrogativa é de alguém levantou a mão? Pode falar. Professor, deixa eu só interromper o senhor, eu queria tirar uma dúvida. O juiz, ele tem um poder de polícia? Poder de polícia, eu acho que tem até mais. Polícia. Né? Polícia, Porque tem jurisdicional, né? Que jurisdicional é a primeira, a função principal dele. E ele pode exercer o poder de polícia? Em que situações pode... O que é que você entende como poder de polícia? Poder de polícia... Sei lá, mandar prender alguém... Não bate até um pedido de prisão preventiva, ele defere. Isso é poder. Isso não é, tecnicamente, não é poder de polícia. Isso é poder jurisdicional. Poder de polícia, quando você usa essa expressão, é uma expressão, inclusive, do direito administrativo. Poder de polícia é, por exemplo... Testemunha em casa, mandar trazer uma testemunha à força. Pode, desde que dentro das possibilidades legais. Senão, inclusive, ele comete até crime de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, por exemplo, uma testemunha que nunca foi intimada, ele não pode pegar e mandar a força, ele manda buscar a força. Mas uma testemunha que foi intimada e não compareceu, ele pode, se houver pedido. A testemunha da defesa, o cara não compareceu, eu posso, enquanto advogado, pedir ao juiz, excelência, eu quero que essa é uma testemunha importante, eu quero que ela seja conduzida coercitivamente para prestar declaração, depoimento. Ou o promotor pode pedir, o juiz determina. Isso não é poder de polícia, isso é poder de prestação jurisdicional, tá certo? E a polícia tem que cumprir. Poder de polícia, essa expressão, é uma expressão técnica do direito administrativo, tá certo? O que é o poder de polícia no direito administrativo? Cuidado com a utilização de expressões. Poder de polícia no direito administrativo, por exemplo, é o poder que tem o Estado de interditar sua residência. Tá para cair, ele pode chegar lá e mandar isso, é poder de polícia. Por exemplo, o poder que o Estado tem
de adentrar na sua casa para verificar a questão da dengue. Isso é poder de polícia. Certo? É poder de polícia, por exemplo, suspender uma CNH. Isso é exercício do poder de polícia. Certo? Interditar uma obra. Isso é poder de polícia. Agora, o Poder juiz... investigativo, professor? Poder investigativo é poder de polícia? Não. Poder investigativo é investigação, de investigar. O juiz tem, depende. Depende. Por exemplo, o tribunal ter poder investigativo para investigar o juiz. Tribunal de Justiça. A gente está vendo, por exemplo, o poder investigativo exercido pelo Supremo. Tem inquéritos, por causa da prerrogativa de foro, que são conduzidos no Supremo. Esse é um poder investigativo. Agora, dentro das divisões das tarefas, digamos assim, o poder investigativo, ele é, sobretudo, da Polícia Judiciária, da Polícia Federal e Polícia Civil. Mas isso não quer dizer que outros órgãos não possam investigar. Inquérito policial militar, investigação conduzida pela Polícia Militar. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação conduzida pelo Poder Legislativo. Tá certo? Então, o juiz comum, não, porque não existe investigação pelo juiz da vara comum. Né? Existe pelo tribunal, existe pelo STJ, existe pelo Supremo. Então, normalmente pelos órgãos colegiados. Tá certo? Uma outra prerrogativa ou garantia é da irredutibilidade, ou seja, a redução dos vencimentos. Então, por que não pode ter redução de vencimentos? Para não utilizar o dinheiro para comandar. O juiz não pode ficar subordinado a ninguém. Então, a gente corta o dinheiro dele, ele vem, a gente, agora você vai ter que fazer assim, você vai ter que decidir assim. Você perde a imparcialidade. Então, são garantias para permitir a verdadeira imparcialidade, para permitir que o juiz não seja, impedir que o juiz seja influenciado. Certo? Eu estou falando aqui algumas garantias, as mais importantes. Óbvio que tem mais na lei, na LOMAN, na lei da magistratura. O juiz tem vedações. Certo? Essas vedações, assim como as garantias e prerrogativas, também estou falando logo, porque para não precisar repetir, quando eu for falar de Ministério Público, também atingem os membros do Ministério Público. Alguém quer perguntar? Pode falar. A colega perdeu a conectividade, saiu, professor. Ah, tá, obrigado. Então, quais são as vedações? Que vale para juiz e para membro do Ministério Público. Exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo, função pública, salva de magistério. Então, o juiz, ele não pode ser juiz e perito, ele não pode ser juiz e policial, ele não pode ser juiz e médico. Como é o nome? Não vi qual a pergunta? Como é o nome dessa vedação, não tem nome, é uma vedação de exercer outra atividade, salva de magistério. Ou seja, ele só pode ser professor, além de juiz, só professor. Tá certo? E mesmo assim, as corregedorias fiscalizam a carga horária. Então, o juiz, o promotor não pode ser coordenador de curso. O juiz, o promotor não pode dar aula todo dia de manhã e de noite, senão ele não deixa de ser juiz, ele passa a ser professor. Sim, qual a hora que você exerce a judicatura? Qual a hora que você exerce sua atividade enquanto membro do Ministério Público? Então, há, inclusive, pelas corregedorias, limitação de carga horária. O juiz e o promotor precisam indicar a corregedoria todo semestre, ele precisa indicar qual é a carga horária que ele está dando aula. Então, normalmente são pessoas, professores, que têm uma carga horária menor. Certo? Receber, ainda que a título de qualquer título, qualquer pretexto, custas ou participação em processo. Então, por exemplo, diferente de colegas entre advogados, inclusive isso hoje já é uma coisa regulamentada pela OAB, eu posso indicar alguém, eu não atuo nada trabalhista, eu indico para um colega e digo, velho, eu quero 20% aí do que você cobrar.
Não tem legalidade nenhuma. Juiz não pode me ligar. Pode até indicar um cliente. Eu sou juiz e tal, mas tem um profissional, gosto muito da atuação desse profissional aqui, vou lhe indicar. Agora, ele não pode receber nada. Eu não posso chegar e dizer, toma aqui uma participação, eu ganhei tanto, me manda o seu Pix aí que eu vou colocar um dinheiro. Então, não pode receber a qualquer título. Ah, uma gratidão, um presente, nada. Custas ou participação em processos. Essa é uma vedação até, vou falar, porque isso também eu vi no jornalismo, né? Nos meios de comunicação. O defensor público também tem essa vedação. E tinha um defensor público aqui na Bahia acusado, foi colocado para fora, acusado de receber, ele chegava para os assistidos, né, da defensoria, essa é a acusação, segundo os meios de comunicação, gente. Ele chegava para os assistidos e dizia, eu tenho que pagar uma custa aqui do processo, custa processual e tal, e aí pegava o dinheiro e ficava para ele. Dedicar-se à atividade político-partidária, então o juiz não pode, promotor também não, dedicar-se à atividade político-partidária. Então, eu, quando trabalhei no Ministério Público, de vez em quando, o procurador que eu trabalhava recebia convite. Lançamento da campanha de não sei quem. Aí ele já tinha um texto padrão, um ofício, respondendo que ele não poderia se fazer presente, porque era uma atividade político-partidária, então uma vedação de participação na Constituição, de participação em qualquer atividade político-partidária. Eu, por exemplo, eu tenho um tio, irmão de minha mãe, que é juiz. E eu tive um primo que se lançou uma vez, esse já tem tempo, candidatura a vereador, fez um almoço para um jantar, um almoço para a família. Foi todo mundo, meu tio não pôde ir, porque era juiz, e aquele era um evento político partidário, o lançamento da campanha do parente dele, não pôde ir, porque era político partidário. A setor não pode. Aí, meu parente, não pode, tá verdade. Receber qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física, entidade pública ou privada. Então, qualquer tipo de auxílio, exceto que esteja ali, por exemplo, um auxílio da AMAB, da Associação dos Magistrados, estabelecido em lei, que é específico para juiz, ele pode. O resto, ele não pode receber. Por que isso? Isso para evitar que as pessoas mascarem. Pode receber um auxílio aí de uma instituição, e aí, para fazer limpar o dinheiro, digamos assim, para ele receber um dinheiro para poder julgar de determinada forma. Então, é uma vedação. O juiz não pode exercer advocacia, acho que isso vocês sabiam, mas não é só isso, ele não pode exercer advocacia no juízo de quando ele se aposentou, né? Pelo prazo de 3 anos, é chamada quarentena. Então, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos recentemente a aposentadoria, que foi o ministro do Supremo, ou a ministra, que se aposentou mais cedo. Alguém consegue lembrar? Acho que foi a Rosa Weber, a última a sair. Antes da Rosa Weber, Celso de Mello, antes de Celso de Mello, acho que Marco Aurélio. O ministro do Supremo se aposentou, ele não pode advogar no Supremo, o juízo ou o tribunal onde ele atuou, durante 3 anos. Para quê? Para evitar que se faça um tipo de lobby. Se eu fui juiz de vara comum, no juízo de primeiro grau, eu fico impedido durante 3 anos de advogar. Eu posso advogar no tribunal, mas não posso advogar na vara comum. Se eu for juiz de vara comum. Tá certo? O ministro do Supremo pode vir aqui para Salvador para fazer uma audiência na vara criminal? Pode. Ele não pode atuar no Supremo. Tá certo? Há uma vedação. Justamente para que não haja nenhum tipo de influência. Tem mais vedação? Tem. Exercer o comércio ou participação em sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Em outras palavras, juiz pode ser dono de empresa? Pode. Ele não pode exercer, ele pode ser sócio, desculpa. Ele não pode ser exclusivamente o único dono e não pode ser sócio administrador. Então, por exemplo, o Segás, que era de José Aras, né, que comandava, quando ele virou desembargador, a administração da instituição passou para outra pessoa. Ele pode ter continuado, não sei como é que está a Constituição, mas me parece, assim, estou falando de algo que eu imagino, ele botou a mulher como sócia, ela administra e ele tem uma cota. Ele não pode ser, enquanto desembargador, sócio administrador, ele pode comandar, ele não pode chegar lá e coordenar
certo? Nem de direito lá no papel, nem de fato. Exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação. Então, o juiz, por exemplo, não pode ser síndico. O juiz, por exemplo, não pode ser presidente do clube baiano de tênis, presidente da associação que administra o clube Costa Verde, presidente da associação que administra, sei lá, uma sociedade civil, uma fundação, enfim. Exceto a própria associação de classe. E a Tá certo? atividade religiosa, professor, ele pode exercer? A atividade religiosa pode exercer. Ele não pode ser presidente da associação, por exemplo. Às vezes tem associações ou fundações que são vinculadas àquela atividade religiosa. Aí Ele ele pode não ser pastor, pode ser bispo. pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento. Ó, a vedação. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento. Essa vedação que mais faz, por exemplo, hoje até menos, mas eu me lembro uma época que Gilmar Mendes todo dia dava entrevista e falava sobre os processos de repercussão que eram julgados no Supremo. Não pode, você não pode manifestar por meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento. Nem exercer juízo depreciativo sobre voto de sentença ou despacho de outro juiz. Então, o juiz não pode chegar e dizer essa decisão do Supremo é um absurdo, é uma vagabundagem, é uma decisão política. Um juiz não pode fazer isso. A única crítica que o juiz pode fazer de decisões é a crítica no exercício do que eu estou fazendo agora, do magistério. Então, se eu fosse juiz ou promotor, essas vedações valem para o promotor também. Gente. Repito. Se eu fosse juiz ou promotor, eu poderia aqui, por exemplo, criticar, falando do princípio da insignificância, criticar uma decisão do Supremo, dizendo, ó, essa decisão fere o princípio da insignificância. Falando sobre nulidades, pegar uma decisão, essa decisão do STJ fere o princípio da nulidade dos atos e tal, por causa disso. Isso é uma crítica no exercício do magistério enquanto professor. Mas o juiz não pode ir para a televisão, por exemplo, para falar nem de casos, nem fazer críticas a julgado, sentença, despacho de outros magistrados, tá certo? Bom, o juiz, aqui vale também, pode falar? Professor, o senhor citou Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes. E por que, neste caso do ministro Gilmar Mendes, ele não sofreu nenhum tipo de sanção? Foi protecionismo? Foi o quê? Corporativismo? Foi o quê? Talvez alguém não chegou lá na corregedoria ou não fez nenhum tipo de denúncia entre aspas, no Supremo. Né? É difícil você punir um ministro do Supremo, né? Então, aqui eu estou fazendo a crítica enquanto professor. Mas não sei se alguém fez lá. Então, mas, e acontece muito, não é só com, inclusive ministros do Supremo. Falei de Gilmar Mendes, porque me veio agora, mas de ministro do Gilmar geral, porque todo dia tem imprensa lá, né, perguntando, falando, nesse caso e tal. Enfim, mas em tese, se bem que eu vi até essa semana uma reportagem, acho que foi na CNN, uma entrevista com o Luiz Roberto Barroso, e o jornalista até inteligente, eu sei que o senhor não pode comentar, tal, mas aí fez uma pergunta assim meio pela beirada, e ele também inteligente, para saber qual era a opinião dele, né? Ou qual era o caminho. Ele não pode fazer juízo de valor, até senão ele pré-julga. Né? Eu sei que o senhor não pode falar, até porque o senhor pode vir a julgar, ou vai vir a julgar esse caso, mas o que é que o senhor acha quando acontece isso? Vai falar de forma genérica. E o ministro foi lá e respondeu também genericamente. E aí? Professor, eu não sei se o senhor já ouviu falar daquele promotor Davi Galo. Sim, Essa vedação aí, ela também é para promotor público? com certeza. Com Geralmente certeza. ele dá muitas entrevistas batendo pau no réu, quebrando o réu em alguns crimes. É pertinente aquilo ou ele poderia responder também processos? Não, eu acho que pode responder, poderia vir responder. Não vou acusar e tal, O senhor mas conhece, né?
falando? Conheço muitos. Então, na verdade, essas atuações, a gente vive meio que uma reversão. Temos que ser atuações discretas, tá certo? Mas, infelizmente, tem gente que é de holofote, tá? Eu ainda acredito que ele incita a opinião pública contra o réu e dificultando o trabalho do advogado de defesa, porque ele quebra Também, mesmo, fala. também acredito. Concordo com você. Agora, quem vai comprar essa briga não sou eu. Bom, aqui também vale para juiz e promotor, e até para outras, mas depois eu vou, outras funções, mas depois eu estendo. São os impedimentos e a suspeição. Impedimento e suspeição. Parece ser a mesma coisa, mas é diferente. Vou antecipar aqui a característica que distingue o impedimento da suspeição. O impedimento tem uma característica objetiva. Você, de forma clara e objetiva, você identifica se há impedimento ou não. Então, por exemplo, se um advogado é parente do juiz até terceiro grau, esse é um impedimento objetivo, é um impedimento, porque o caráter é objetivo. A suspeição, ela tem um caráter subjetivo. Por exemplo, se a parte é inimigo do juiz, esse é um critério de suspeição subjetivo. Né? Como é que você analisa a inimizade? Isso é algo subjetivo. Parente é parente e pronto. Não tem por onde correr. Tá certo? Mas os impedimentos de suspeição não são só esses. Então, primeiro impedimento. Tiver funcionado seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, tá certo? Não é só consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, parente é oficial de justiça, parente é perito, parente é delegado, parente é membro do Ministério Público, parente é advogado, defensor público, o juiz está impedido. Parentesco até terceiro grau. Então, por exemplo, eu dou um exemplo aqui de meu tio, irmão de minha mãe. Então, ele é impedido de julgar os casos porque eu sou advogado. Normalmente, quando eu dou em protocolo uma ação, ele é do juizado, no protocolo de ação cai com ele, eu mando um zap, tiro foto e digo, ó, e já aconteceu dele julgar sem ver. Aí eu mandar, ele anula a sentença. Eu, ó, caiu pro senhor aí, ele na mesma hora declara o impedimento. E se não foi informado, professor? Se não foi informado, Se não foi informado, como assim? um exemplo, como o senhor falou em relação a o caráter subjetivo, né? Quando o Não, réu mas aqui eu tô falando do cara, eu tô falando de impedimento, cara, até objetivo, que é o grau de mas parentesco. nesse caso, tirando o grau de parentesco, digamos que o réu seja inimigo do juiz, ou então o juiz é inimigo do réu, e não informa, e segue o rito. Aí depois o advogado sabe, no caso, ele pode fazer uma petição ou Pode, algo informando, pedindo a nulidade daquela decisão. pode, pode, pode. O que não pode acontecer é criar essa inimizade. Então, já vi advogado discutir com o juiz para depois dizer que o juiz não pode julgar, está suspeito. Então, eu não posso criar, arranjar tumulto com o processo, xingar o juiz, para o juiz virar meu inimigo e ele não julgar esse processo. Certo? Mas, se o juiz julgar não estando. O que é o impedimento e a suspeição? É que o juiz não tem a necessária imparcialidade. Ele é parente, não tem a necessária imparcialidade. Tá certo? Quais são outras possibilidades de impedimento? Ele próprio houver empenhado qualquer dessas funções, desempenhado, desculpa, qualquer dessas funções, ou servido como testemunha. Então, às vezes acontece. O juiz, ele foi delegado. E eu advoguei para um delegado, depois virou juiz. Então, ele não pode pegar um caso que ele investigou para depois julgar enquanto juiz. Certo? Nunca mais vi, doutor Nunes Valdo. Capaz de já ter passado em outro concurso aí, está em outro estado. Ele não pode. Se ele for promotor, depois pegou um caso, o juiz está impedido, é objetivo. Trabalhou no processo, trabalhou na investigação, está impedido, não pode julgar. Certo? Por quê? Perceba uma coisa até lógica.
O parentesco, óbvio, há um desequilíbrio. A pessoa tende a julgar favorável ao parente. Né? Ter trabalhado é porque houve um juízo prévio sobre a causa. O delegado que investigou e fez um relatório final apontando que aquela pessoa praticou um crime. Que imparcialidade tem esse juiz que foi delegado que já disse que o cara que tem indício de que o cara praticou o crime para julgar depois sobre imparcialidade? Nenhuma, zero. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre questão. Então, o cara foi juiz, decidiu, depois alçou o cargo de desembargador, não pode julgar os casos que ele foi juiz. Tá certo? Ele não pode julgar o caso que ele foi juiz. Porque, perceba, se a ideia do duplo grau de jurisdição, de uma análise de um órgão colegiado daquela decisão, é possibilitar a revisão, a reanálise, evitar erros, como é que você já julgou e vai fazer a reanálise do... Como é que você vai evitar um erro que você mesmo cometeu? Então, os olhos a serem se debruçar sobre o processo tem que ser outros olhos. Então, o juiz que já falou não pode falar de novo em outro grau de jurisdição. Ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessada no feito. Então, se tem alguém aí que é parte, um parente, ou interessado no feito, o juiz está impedido. E a suspeição? A suspeição se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Agora aqui um detalhe. Amigo íntimo ou inimigo capital? Eu fui fazer uma audiência ontem, num PAD. E a testemunha, processo administrativo disciplinar, a testemunha, ela também, é preciso perguntar se ela tem alguma amizade ou inimizade com as partes envolvidas ali. E aí uma testemunha falou assim, não, trabalho, a gente já saiu junto depois do trabalho. Aí a autoridade que estava presidindo a audiência do processo administrativo disciplinar ficou querendo não tomar o compromisso de dizer a verdade. A pessoa, o termo de compromisso. Eu perguntei, doutor, o senhor vai tomar um termo de compromisso? O senhor está fazendo perguntas aí a respeito dessa possibilidade, então eu vou pedir para me manifestar. Eu era advogado. Ele, tudo bem. Aí eu perguntei à pessoa, perceba, a testemunha, eu quero saber se a senhora é amiga íntima da pessoa. Não é amiga, a senhora já falou aqui que saiu para já bebeu junto, saía do trabalho e ia confraternizar. Mas é amiga íntima, já entrou na casa dela? Ela já entrou na sua casa? Frequenta família, conta segredos pessoais e íntimos? Aí a testemunha, não. Aí eu peguei para um procurador do Estado, estava presidindo, e disse, doutor, eu quero que o senhor tome o termo dela e dizer a verdade, porque não há uma amizade íntima. A amizade pode existir, não pode ser amizade íntima, certo? Inimigo capital. Então, perceba, não é nenhuma animosidade ali, eventualmente. Né? Eu posso ficar meio retado assim com o juiz, posso ter uma atuação um pouco mais dura enquanto advogado, mas isso não quer dizer que ele é meu inimigo capital. Certo? Suspeição, além dessa. Se ele e seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, se eu tenho um parente, ascendente ou descendente, é o juiz que tem um filho e responde por tráfico de drogas. Fato análogo. E vai julgar um caso de tráfico de drogas? Não tem a imparcialidade necessária. Se ele e seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive sustentar a demanda ou responder a processo que tente ser julgado por qualquer das partes. Então, se ele e seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, sustentar a demanda ou responder ao processo que tem que ser julgado por qualquer das partes. Ou seja, se alguém ali, a parte, por exemplo, é juiz, também vai julgar, ele não pode, vai julgar um caso de um parente do juiz, ele não pode julgar aquele caso ali, está impedido. Se tiver aconselhado qualquer das partes, então, se o juiz aconselhou, eu tenho um amigo que é juiz, aí eu ligo para ele, rapaz, eu estou com um caso assim, não sei se deve fazer, não, deve registrar uma ocorrência na delegacia, e aí leve esse documento, leve tal documento, filme isso e tal, peça uma certidão e leve tudo para a delegacia. Aí daqui a pouco
o juiz vai julgar? Não, aconselhou uma das partes, certo? Se for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes. Então, credor está devendo. Credor tem uma dívida, a parte tem uma dívida com ele. Devedor, ele está devendo a parte. Tutor, curador, tutor responsável, por exemplo, pela criança, responsável pelo idoso, na condição de tutor, certo? De qualquer das partes, o juiz está suspeito. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, vamos supor, um processo criminal, já que a gente está falando de processo penal. A empresa em que o juiz é sócio, né? Eu conheci um juiz meu que era sócio de um bar, junto com outros amigos aqui em Salvador. Aí vamos supor, esse bar é roubado, ou furtado. Um grupo de pessoas invade o bar e furta dinheiro do caixa do bar. Ele não pode julgar o caso. Esse juiz é até juiz criminal. Ele não pode julgar o caso. Ele está suspeito, porque ele é sócio da pessoa jurídica que foi vítima do crime contra o patrimônio. Tá certo? Além disso, isso vale para juiz e para promotor. Tá certo? Além disso, esses membros eles podem se declarar impedido por motivo de foro íntimo. Ou seja, eu não preciso externar no processo por que é que eu estou impedido. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma inimizade capital com o advogado, mas eu detesto, não gosto, enfim, essa pessoa não me faz bem, eu tenho uma raiva e tal, eu soube de uma história que o juiz pode chegar e se declarar impedido. Óbvio que isso não pode ser uma carta branca para o juiz deixar de trabalhar, sabe? Então, normalmente, o que é que as corregedorias pedem? Que o juiz se declare impedido por motivo de foro íntimo no processo, não externe, mas informe a corregedoria. Me declarei impedido nesse processo por causa disso, disso, disso e disso. Né? Bom, Ministério Público, falei muita coisa aqui das vedações, a investidura do cargo do Ministério Público é a mesma coisa, as vedações, as garantias e prerrogativas, os impedimentos, né, suspeições e impedimentos. Mas quem é essa figura no processo penal, denominada de Ministério Público? É um órgão, né, em que, no processo penal, figura como, de regra, autor da ação. Tá certo? É o sujeito autor da ação. Isso não quer dizer que o promotor de justiça, o procurador de justiça, os membros do Ministério Público, os presentantes, não é representante, é presentante. Eu sou advogado, eu represento a parte. O membro do Ministério Público, ele presenta, ele é a própria instituição, ele fala pela instituição. Certo? Ele é a própria instituição, na verdade. Bom, essa figura não quer dizer, por ser um sujeito no polo ativo da demanda, que o promotor, que o procurador de justiça, ele tem que ser acusador a todo e qualquer custo. Certo? Então, o promotor pode pedir a absolvição do réu? Não, professor. Pode sugerir. Pode pedir a absolvição do réu. Então, num júri, inclusive, eu fiz um júri não tem nem um mês. Entre rios, o promotor, quando eu cheguei lá, o promotor, doutor, acho que eu vou pedir a absolvição. Eu falei, maravilha. Já me ajudou bastante, eu estava sem dormir. Pensei que o senhor vinha para o embate. Não, vou pedir absolvição, não tem elementos aqui não, estudei o processo e tal. Maravilha, chegou lá, sustentou a absolvição do réu. Mas foi a júri, o cara foi investigado, o cara foi denunciado, foi processado, foi encaminhado na júri e o promotor chegou, óbvio que não foi o promotor que fez tudo, o promotor chegou no júri e pediu absolvição. Pode fazer isso? Pode, ele tem independência funcional. O Davi Galo pode pedir absolvição de acusado no júri? Pode, não tem problema nenhum. Certo? Então, o fato de ser acusação não retira a obrigação que tem o membro do Ministério Público na ação penal de ser imparcial, de analisar com imparcialidade. Certo? Ele não tem que ser acusador a todo custo. Não, eu quero acusar, eu quero botar na cadeia. Tal. Certo? Ele tem independência funcional, inclusive, para se manifestar como achar melhor. Então, às vezes acontece de
Promotor recorrer, o procurador de justiça que atua no tribunal concordar com a defesa, dar um parecer. Rômulo de Andrade Moreira, procurador de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, um dos maiores professores de processo penal aqui do Brasil. Já vi várias vezes ele se manifestar em habeas corpus, apelação, revisão criminal, a favor da defesa, dizendo não concorda, o argumento é esse e tal, fundamentar, né, precisa se externar, fazer ali sua manifestação de forma fundamental, concordando com a defesa e discordando muitas vezes do promotor que está atuando lá no primeiro grau. Ele tem independência funcional. Bom, nas ações penais privadas, ou seja, naqueles crimes em que é a própria vítima que entra com a ação contra o autor do fato, por exemplo, crimes contra a honra, são crimes de ação penal privada. É a vítima que contrata um advogado para entrar com a ação. Nesses casos, nós temos o querelante, o autor da ação, o sujeito ativo não é o Ministério Público, é o querelante. E nessas ações, o Ministério Público atua unicamente como fiscal da lei. Então, dá parecer para dizer, eu acho que aqui a lei que tem que ser aplicada é essa, eu acho que aqui houve crime e tem que aplicar a lei tal, tem que punir dessa forma. Ele faz a fiscalização enquanto órgão do Estado. Ele não é autor, ele não é sujeito ativo do processo, ele não está no polo ativo. Nós temos uma figura no processo penal que é a possibilidade de assistente de acusação. Assistente de acusação. Óbvio que o assistente de acusação é no caso em que o autor da ação, sujeito ativo, é o Ministério Público, e a vítima vai se habilitar no processo através de advogado. O advogado não é o assistente de acusação, que eu já vi na televisão direto. Não, porque o assistente de acusação é advogado, tá, não. O assistente de acusação é a vítima. Ou, se a vítima faleceu, por exemplo, num júri de um homicídio consumado, a vítima morreu. Quem pode se habilitar, quem tem legitimidade para se habilitar enquanto assistente de acusação, é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, chamado CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. São as pessoas que têm legitimidade nessa ordem para se habilitarem na condição de assistente de acusação, através de advogado. Então, o que é assistente de acusação é a vítima, ou na sua falta, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que vai atuar ao lado do Ministério Público na acusação, podendo recorrer, podendo produzir prova, tá certo? O Ministério Público não é um poder diferente do Poder Judiciário, da prestação jurisdicional, é um órgão, então não há competência do promotor, o promotor tem atribuição. Por que não tem competência? Porque eu falei no início da aula, competência é limitação do poder jurisdicional. O poder de dizer o direito, no caso concreto. O promotor não tem esse poder de aplicar a pena, não tem poder de decidir, ele tem poder de pedir, ele tem poder de opinar, mas ele não decide. Né? Acontece muito clientes, né? O cara está preso, não, o Ministério Público deferiu. Não, meu amigo, aqui é só um opinativo. Vai ajudar bastante? Vai, mas o juiz não é obrigado a seguir. Certo? O Ministério Público. O Ministério Público foi o contrário, já era. Não, não quer dizer isso. O Ministério Público opinou, se manifestou, não decide. Certo? Não decide. Por isso que o Ministério Público, o promotor e o procurador de justiça tem atribuição, não tem competência. Tem atribuição, não tem competência, porque ele não diz o direito, no caso concreto. Ele se manifesta, ele opina. É uma instituição permanente, tem como função a defesa da ordem jurídica, o regime democrático, com interesses sociais indisponíveis, porque tem direitos que são disponíveis. Então, o Ministério Público não se incube dessa defesa dos direitos disponíveis. Tá? Tem autonomia financeira, o Ministério Público, embora integre o Poder Executivo, tem autonomia financeira e funcional. Tá? Financeira decide como que vai gastar o dinheiro. O Procurador de Justiça vai decidir se vai construir uma sede do Ministério Público na cidade do interior, ou se vai reformar outra, se vai mudar a sede do Ministério Público, sede de Nazaré, fazer uma estrutura no CAB, tá certo? Essa é a autonomia financeira. E funcional é trabalho. O governador não pode ligar para o procurador, para o promotor, e dizer, eu sou governador do Estado, quero que você decida assim, quero que você atue assim, porque há uma independência funcional.
As características do Ministério Público enquanto órgão é indivisibilidade, todo mundo fala pelo mesmo órgão. Independência funcional, unidade, o Ministério Público é um só, embora até dividido como Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, há uma unidade. Tudo é Ministério Público, tudo é apenas uma instituição. Certo? Bom, óbvio, e acho que essa altura do campeonato vocês já sabem disso, a atuação do Ministério Público não se resume a processo penal. Né? Existe uma gama de atribuições. É considerado até entre aspas, tá, pessoal? Considerado até um poder pela gama de atribuições que tem. Então, quando você vai visitar o Ministério Público, você vai ter lá promotoria de combate à improbidade administrativa. O que é que isso tem a ver com o processo penal? Nada, zero. Promotoria de combate ao meio ambiente. O que é que isso tem a ver com o processo penal? Até tem, crimes ambientais. Mas pode ser uma ação para impedir um desvio de um rio, pode ser uma ação proposta pelo Ministério Público para impedir uma construção à margem do rio. O que é que tem isso a ver com o processo penal? Nada. Promotoria de Justiça do Idoso, Promotoria de Justiça LGBTQIA+, Promotoria de Justiça Criança e Adolescente. Então, eu ficaria aqui, eu acho que o dia todo, noite toda, a madrugada toda, falando da gama de atribuições que tem o Ministério Público na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Promotoria da Saúde, então, para combater erro médico, né? Para poder possibilitar medicamento, né? Vaga em UTI, direito indisponível, direito à vida. Tá? Então, a gama de atribuições na área administrativa, na área civil, por exemplo, numa ação de família, se tem briga de guarda de menor, o Ministério Público vai atuar. Numa ação de adoção, o Ministério Público vai atuar. Numa ação de perda do poder familiar, o Ministério Público vai atuar. Que não tem nada a ver com o processo penal. Então, é uma gama de atribuições, certo? Bom, características, eu já falei de garantias, na verdade. Entra na carreira igual juiz, concurso, provas e títulos. Garantia da vitaliciedade, já falei. Na movibilidade, também já falei. Irredutibilidade, também já falei, certo? As regras de impedimento e suspeição são as mesmas que o juiz vão ser aplicadas também para o membro do Ministério Público. Por fim, não menos importante, talvez o mais importante, é o sujeito processual acusado, o acusado. Então, o que é o mais importante? Primeiro, que é a parte mais débil, mais fraca do processo penal, é o acusado. Então, é para ele que existem as garantias. E as garantias não representam impunidade, representam segurança de um processo penal democrático. Tá certo? Então, ele tem o direito de ser tratado com dignidade, as partes, os sujeitos processuais restantes, possuem o dever de tratar o acusado com dignidade e humanidade. Ele tem o direito ao silêncio, o exercício do direito ao silêncio, inclusive o silêncio parcial. O que é o silêncio parcial? Só vou responder pergunta do juiz, só vou responder pergunta do promotor, só vou responder pergunta da defesa. Estou respondendo pergunta, essa pergunta eu não vou responder. A próxima. Essa eu vou responder, essa eu não vou responder. Isso é exercício do direito ao silêncio. Ele tem o direito à ampla defesa, e subdivide-se em autodefesa e autodefesa. Direito a participar da audiência, está presente, só deve ser retirado excepcionalmente. Tá certo? A participar dos atos processuais. Essa é a autodefesa. O direito ao silêncio, autodefesa. Direito ao interrogatório judicial, autodefesa. Direito a estar presente no júri, autodefesa. Direito a não produzir prova contra si mesmo, autodefesa. E a defesa técnica, que é através de advogado. Não existe processo penal sem defesa técnica. Não tem promotor, o juiz tem que nomear um advogado, chamado advogado dativo, ou desculpe, não tem defensoria pública. Nomeia um advogado chamado advogado dativo. Mas não pode existir processo penal sem defesa técnica. Diferente dos Estados Unidos, que a gente vê em filme, por exemplo, o réu pode abrir mão da defesa técnica, ele se defender, mesmo não sendo advogado. Aqui não, que o réu só pode se defender ele mesmo tecnicamente se ele for advogado. Se não, vai precisar de um advogado. Não existe processo penal, repito, sem defesa técnica. Tá certo? E ele é defendido através do advogado particular,
que é indispensável à administração da justiça, ou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão, uma instituição permanente, né? Que tem deveres que não se resumem só à atuação na área criminal, certo? A Defensoria Pública tem incumbências muito maiores, né? Inclusive com legitimidade de ações, diversas outras ações, né? Na defesa dos interesses públicos e coletivos. Então, Defensoria Pública para proteção de morador de rua, sempre na ideia do hipossuficiente, daquele que não tem condições de pagar advogado, tá certo? Então, a ideia da Defensoria Pública é ser o advogado, ser o defensor daqueles que não possuem condições, tá certo? Um detalhe importante é que, diferente do juiz e do promotor, o defensor tem independência funcional, igual a juiz e promotor, inamovibilidade, igual a juiz e promotor, irredutibilidade de vencimento, igual a juiz e promotor. A única diferença, quando a gente trata de garantias e prerrogativas, é que o defensor público não tem vitaliciedade que tem o juiz e promotor. Ele tem estabilidade. Então, é igual a um servidor público comum. Pode ser colocado para fora através de um processo administrativo disciplinar, um PAD. Então, o governador pode demitir a bem do serviço público um defensor público se ele fizer alguma ilegalidade no exercício da função. Diferente de um juiz e um promotor, que são amparados pela garantia da vitaliciedade. Tá certo? Então, por exemplo, eu dei um exemplo, a mídia colocou que o defensor público que estava cobrando custas foi demitido a bem do serviço público após um processo administrativo disciplinar. Ele tinha estabilidade, mas não tem vitaliciedade. Tá certo? Eu falei do assistente de acusação, e tem uma informação importante. O assistente de acusação que atua do lado da acusação, óbvio, para a habilitação no processo, o advogado representar o assistente, primeiro, ele precisa de poderes especiais, poder específico, para atuar enquanto advogado do assistente de acusação. Segundo, o Ministério Público deve se manifestar. Não é concordar ou discordar, é verificar se de fato aquela pessoa pode se habilitar enquanto assistente. É vítima, é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, na falta da vítima, beleza. E, por fim, o juiz deferir a habilitação, certo? Então, existe um procedimento para isso. O Ministério Público se manifesta e depois o juiz decide. Nós temos uma figura que não está no Código de Processo Penal, que é algo novo sendo discutido, que é o assistente de defesa. O assistente de defesa. Então, não tem lá nenhum lugar no Código de Processo Penal essa figura, assistente de defesa, é o que vai ajudar na defesa, vai dar uma assistência. Mas, por exemplo, tem se permitido a atuação da OAB enquanto instituição, assistente de defesa de um réu advogado. Então, o cara tem um advogado dele, é réu, acusado, e tem em seu favor um assistente que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Já tem pedido de habilitação enquanto assistente de defesa de associações de advogados criminalistas. A ANACRIM tem pedido, por exemplo, em processos que correm no STJ, criminais, para ajudar na defesa de um advogado que está sendo, por exemplo, acusado, assistente de acusação. É algo extremamente novo, mas, ou seja, não tem nenhuma decisão, nada firme e pacificado que é possível essa figura, então tem decisões dizendo, não existe, isso não tem previsão, não. Código de Processo Penal, cai fora daí, você vai tumultuar tudo. Certo? Mas tem decisões também permitindo. Eu vou dar um exemplo. Tem um defensor público aqui na Bahia, o Saporito, que atua no júri, e outro dia me chamou para fazer um júri. Vamos fazer um júri? Bora. Como é que é isso aí? Não, tem um juiz aqui que permite que o advogado se habilite na condição de assistente de defesa. Então, eu atuo como defensor público e você como assistente. Tem algum problema?
não, maravilha, vamos fazer, tocar essa bola aí, fazer esse juiz. Tá certo? Aí, mas só esse juiz, a outra juíza da outra vara, do júri que ele atua também, não permite. Entendi que não cabe. Beleza, vamos nessa. Alguém tem alguma dúvida? Professor, em resumo, sujeitos de processo: acusado, juiz, quem mais? Acusado, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e... Esqueci alguém? Ministério Público, Assistente de acusação e, entre Ministério aspas, Público, quem mais? Ministério Público, Defensoria Pública, assistente de acusação, entre aspas, assistente de defesa, e foi bom você perguntar, porque nós temos também outros sujeitos que podem atuar, que são auxiliares da justiça. Os auxiliares. Então, por exemplo, oficial de justiça, auxiliar. Inclusive, possibilidade de auxiliar ser um auxiliar eventual. Então, o juiz pode, desculpa, pode designar um intérprete, por exemplo. O cara é alguém que é especialista numa determinada língua. Não é funcionário público, nem nada. O juiz pode nomear como intérprete. Tem mais uma ideia. Perito. Perito pode ser um perito oficial. Então, o Departamento de Polícia Técnica tem vários peritos oficiais. São auxiliares, né? Para fazer análise de droga, análise de computador, para fazer perícia em local do crime, fazer perícia em residência, fazer perícia em, por exemplo, tocou fogo na mata, pode ter sido criminoso, tem nada nele de crimes ambientais, vai um perito especialista, um engenheiro ambiental do Departamento de Polícia Técnica. Mas pode ser um perito nomeado pelo juiz. Psicólogo, um psiquiatra, certo? Esses são os auxiliares da justiça, também são sujeitos processuais, inclusive passíveis de impedimento e suspeição. Passíveis de impedimento e suspeição. O advogado também é, professor? Um auxiliar, não. A advocacia é uma instituição. Então ele é sujeito do processo também? Sim, sim, sim. Tradutores, falei de intérprete também, de possibilidade de tradutor. Tá? Boa pergunta, porque você me fez lembrar desses sujeitos auxiliares, que eu já me esqueci. Alguém mais alguma pergunta? De boa, professor. Então, fico por aqui. Beleza? Vou dividir com vocês o material que eu tenho a respeito. Pode ajudar aí nos estudos. Cadê? Mostrar o sistema, antes que eu me esqueça. Carregando. Pronto. Postado. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado, professor.